Marcos, eu sou um dos sócios da Senda Consultoria. A Senda hoje conta com 3 sócios e mais os seus consultores. A empresa Senda ela está há 8 anos no mercado e eu estou na Senda agora há quase 4 anos e eu vim para assumir a área de educação e de software da empresa. Então eu vim com o objetivo de ajudar a desenvolver o software da empresa. O objetivo era o quê? Pegar a metodologia, né, que já tinha e que estava dando certo, e a gente criar ferramentas para evitar fazer o trabalho que muita gente tem de, ao tentar fazer um processo de consultoria, né, a gente acaba criando muita ferramenta acessória. Então, eu ajudei no desenvolvimento dessa ferramenta, que é o método Senda hoje que a gente chama, o nosso software, e que hoje ele fica no nosso site, né, fica no ambiente web e que todos os nossos clientes têm acesso. Então eu sou muito feliz e muito realizado por ter feito esse trabalho, né? E por estar realizando, né? Porque o software nunca para de evoluir. É verdade, tem razão. E aí, qual será o nosso tema de hoje? Nosso tema então será a importância da constância para o atingimento das metas. Então, a importância da constância no atingimento das metas. Tá? Por que a importância da constância, né? Porque é um tema que ele pode ser virtualmente, a gente pode pensar nele como isso é óbvio, né? Se eu não for constante, mas é porque muitas vezes quando os gestores se deparam com o dia a dia das empresas, o que acontece? A gente é engolido pela necessidade do dia a dia. E então fazer aquelas coisas, né? Tem muita gente que diz que é bater o bumbo, né? Que é pegar e garantir que as pessoas trabalhem no mesmo ritmo, que as coisas aconteçam, né? Que as ações sejam executadas, que os processos continuem evoluindo. Às vezes a gente deixa de fazer por conta do dia a dia, porque o dia a dia vai engolindo, né, o gestor e ele deixa de executar suas ações. Sim. Puxando um pouco para a metodologia, grande parte do nosso trabalho está justamente nisso aí, porque a gente faz toda aquela preparação do planejamento estratégico, mas a diferença da Senda para as outras empresas é justamente essa, né? O fato de que a gente trabalha com planejamento estratégico e após esse processo a gente vai para garantir a constância das ações, que é a execução delas, né? A constância no quê? Na cobrança, na visualização, no acompanhamento, seja ele através do que a gente chama de atas, que são na listagem das nossas ações, dos planos, então dos planos de ação, dos planos estratégicos que foram montados para a empresa, ou até mesmo o acompanhamento dos KPIs, né, dos indicadores. Então, todo esse processo, né, ele vem, né, ele é montado de uma forma para que a gente possa ir olhando junto com o cliente a todas aquelas ações que foram levantadas para que a gente consiga atingir um objetivo. O que né, às vezes quando a gente vai falando assim, da cultura do dia a dia, dos problemas e que a gente é engolido por isso, né? Quando a gente fala em constância a gente define assim, que é a qualidade daquele que não falta uma tarefa, dever ou tratamento. Então, a constância é fazer com que um trabalho seja feito até ele estar pronto. Então, é garantir essa constância. E constância, então, é sinônimo de persistência, insistência, obstinação. Quando nós vamos olhar persistência, insistência e obstinação, são 3 características de quem não para. 3 características de quem entende que tem um objetivo. Acho que ter um objetivo bem definido ajuda a ter constância? Não só ajuda, como é elemento principal, né? A gente sempre fala de criar, assim, o primeiro passo para a gente ter constância é criar objetivos. Ele é o primeiro passo. Por quê? Porque um objetivo, né, lá da administração, né, falando em administração moderna, a gente já vai para os objetivos SMART, né, que é específico,
mesurável, atingível, relevante. Então assim, um objetivo ele tem que ser claro, ele tem que ter uma data para terminar, a gente tem que ser capaz de medir ele, então até para ele poder ter um indicador, ele tem que ser atingível, né? Não, legal, eu quero chegar na Lua. Olha, dá, né? Mas você tem que, a tua obstinação e a tua persistência para isso vão ter que ser maiores, né? Vai ter que ser um Elon Musk, né? Mas é isso, é assim, tem que existir, o primeiro passo é criar os teus objetivos, né? Tem uma frase que todo mundo já escutou, né? Para um barco sem destino, qualquer vento serve. Então assim, para que a gente consiga chegar onde a gente quer chegar, né, a gente tem que criar objetivos, porque nem toda viagem é feita de uma etapa só, né? Vamos aproveitar o oeste aqui de Santa Catarina, né? Ir daqui a Xaxim é 30 minutos, então dificilmente eu vou sentar e fazer um planejamento. Agora, ir daqui a São Paulo ou ir daqui a Florianópolis, que, né, pouca gente lembra, né, mas é quase a mesma distância, né? Mas ir daqui a Floripa ou ir daqui a Florianópolis, nós temos que se planejar. Por quê? Porque são 6, 8 horas de viagem, né? 10 horas de viagem. Então, para fazer essa viagem, dependendo da hora que eu sair, eu vou ter que dormir na estrada, né? Dependendo da hora que eu sair, eu não vou pegar postos abertos. Eu tenho gasolina suficiente, né? Para esse posto, né? Onde vai acabar a minha gasolina? Vai ter posto para eu seguir adiante? Qual é a média do meu carro? E aí eu já começo a criar objetivos, que é o quê? Qual é a média que eu tenho que viajar? Quantas horas eu vou dirigir direto? Onde eu vou parar para comer? O que eu vou fazer dentro do meu trajeto? Né? Quem é que vai junto? Né? Essa pessoa tem condições de ficar sentada 6 horas, 4 horas? Então, conhecer dentro da constância também faz parte, levantar, né, quais são os meus desafios dentro desse processo, né? Então, o segundo passo, então, é definir os planos, para que haja constância no acompanhamento e execução dos mesmos. Então, vamos lá, usando o mesmo exemplo da viagem, eu estou indo daqui a São Paulo, qual é a estrada que eu vou pegar? Ela é uma estrada que, dependendo da hora, ela fica muito cheia, tem muito caminhão, é melhor eu passar por outro lado? A média de velocidade que eu estou indo é o suficiente para parar no meio onde eu planejei parar? Eu estou indo muito rápido ou estou indo muito devagar? Então, a constância é isso, é estar olhando as minhas metas que eu criei de velocidade média, de quilometragem por litro, né? Então de consumo, de tempo por parada. Se esses objetivos estão sendo alcançados, a chance de eu chegar no meu destino final é maior. Sim. Tá? Então, a constância, ela só acontece quando eu sei o que eu tenho que medir ao longo desse caminho que eu estou percorrendo. E ao longo do caminho, então, é o terceiro passo, que é revisar constantemente, né, as minhas etapas, né? Tudo que eu estou fazendo, né, tá sendo alcançado, tá indo na velocidade que eu gostaria que fosse, tá indo mais rápido, tá indo mais devagar, eu vou ter que andar num trecho um pouquinho mais rápido para terminar o meu objetivo. Se eu andar mais rápido, eu vou ter gasolina o suficiente. E a mesma coisa com as empresas. Por quê? Porque as empresas têm que entender qual é o objetivo final delas, qual o faturamento e a lucratividade que elas querem. E você acha que, por exemplo, assim, quando uma empresa tá lá no comecinho, ela coloca lá uma meta, um objetivo, né? É importante, quando vai revisar, comparar com o que estava, com o que está agora. O que você acha sobre isso, assim? A comparação é sempre importante. Por quê? A gente sempre fala, quando a gente monta plano, o plano é vivo, né? Qualquer plano de ação, ele tem que ser vivo, ele tem que ser flexível, ele tem que permitir que nós possamos fazer adaptação a esse plano. Vamos falar do PDCA, né? Então, planejamento, monitoramento, a análise e a gestão, que é olhar, né, agir sobre aquilo que está acontecendo. Então, se eu faço um plano para ser melhor esse ano do que eu fui no ano passado,
Eu tenho que olhar os meus resultados e entender se os resultados que eu estou tendo esse ano são melhor do que da maneira que eu fazia no passado. Então, é importante, a comparação se dá, né, se deve dar, não para você, estou muito melhor que o ano passado. Peraí, o meu crescimento mediante o mercado, as ações que eu estou tomando, então isso faz parte da constância. Lembra lá no PDCA, né? Plan, do, check, analyze, é você fazer esse negócio. Primeiro você planeja, né? Depois você executa aquilo que você planejou, você checa, e é aqui que entra a constância, que é olhar os resultados, comparar com os anos anteriores, né, para entender se esse plano está dando certo ou não, né? E o analisar é fazer a gestão, que é o quê? É identificar o que eu planejei está dando certo? Como eu fazia antes era melhor ou agora está melhor? Ah, não, está muito melhor. Opa, então vou continuar fazendo desse jeito. Planeja de novo, executa de novo, né? Confere, garante que os resultados estão sendo melhores e aí de novo a gente faz a gestão. Qual que é a melhor decisão para continuar nesse caminho? Né? Então, que é a parte, né, dentro de quando a gente olha a primeira, segunda, terceira fase, né? Você vai olhar que é bem o PDCA, que a última fase é o quê? É entender, identificar se o atingimento das metas está sendo adequado ou não, né? E estando adequado a gente continua executando, tenta melhorar esses processos e se ele não está adequado, então a gente muda, né? Muda e tenta fazer de uma forma melhor, né? E a constância ela está em todos esses, em todas essas etapas, né? Poderia usar o exemplo de uma corrida. Se você resolve hoje correr 6 quilômetros, se você nunca correu na vida, muito provavelmente você não vai conseguir terminar. Mas se você se propor a fazer isso daqui 6 meses e você começar a correr 100 metros amanhã, 200 na semana que vem, 300 na outra semana e assim for indo, é muito provável que com o tempo você acabe correndo ainda mais do que você previu, sendo que você está se preparando. Ah, olha, agora eu entendi que cheguei num limite. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que me preparar, tenho que fazer musculação para poder correr um pouquinho mais. Então vai lá, se prepara, estrutura e volta a correr. Então, para a empresa não é nada diferente, né? Eu vejo que para o empreendedor que está começando, isso às vezes não está claro também, né? Às vezes também para o que está há mais tempo também não fica, mas eu vejo que para o empreendedor, tá ali no comecinho, ele acha que começa hoje e amanhã já tem 1 milhão na conta, sabe? E o quanto é importante as pessoas pararem, analisarem e verem que cada passo é um passo, né? Que é como uma escadinha, né? Que tu vai subindo os degraus. Eu gosto, tem uma apresentação que a gente faz quando a gente começa a conversar a primeira vez com os clientes na Senda, né, que a gente vai fazer a primeira, vamos dizer assim, a primeira aula com a Senda, né? A gente pega e diz assim, hoje vocês estão aqui, tá? Hoje vocês estão aqui. E onde esse é o faturamento que vocês têm hoje. Vamos supor aqui um faturamento de 1 milhão. E vocês querem chegar no faturamento de 3 milhões. Quando a gente olha isso daqui, eu pergunto, né, a gente gosta de perguntar para eles, qual é a diferença entre hoje e o amanhã? Eles olham, a primeira coisa que eles falam é 2 milhões. E eu digo não. Se você soubesse faturar 3 milhões, você estaria faturando 1 milhão? Não. Você fatura 1 milhão porque você sabe faturar 1 milhão. Então a diferença entre 1 milhão e 3 milhões é conhecimento. Então, para construir esse conhecimento, né, e eu falo aí o que você falou da escada, para construir esse conhecimento a gente precisa criar escadas, degraus, onde eu planejo e eu executo e eu alcanço um novo patamar. Nesse patamar, o que eu digo assim, a gente vai criando sempre vários pequenos degraus que são os pacotes de conhecimento que a gente vai adquirindo ao longo da carreira, através de uma consultoria, né? Através de treinamentos, através de estudo, a gente adquire conhecimento.
Então eu passo não mais a saber como fazer 1 milhão, mas 1.100.000. E eu faço a mesma coisa de novo. Eu faço 1.300.000. Então eu aprendi a fazer 1.300.000. E aí eu faço de novo até chegar nos 3 milhões. Sim. Então a diferença entre o resultado que a gente tem hoje e o resultado que eu quero no futuro, basicamente é conhecimento. Então, voltar a falar um pouquinho de constância, né? que é o objetivo central, core dessa conversa. Constância é a ferramenta pela qual são renovadas as intenções. Então, assim, quando a gente tem constância, a gente nunca esquece qual é o objetivo. Eu nunca esqueço de que muitas pessoas, muitos empresários às vezes chegam e dizem assim, cara, olha, tá difícil, assim, a gente luta e a coisa não vai para frente. Eu pergunto, mas para onde que vocês querem ir? Ele olha assim, não, a gente quer fechar o mês. Não, assim, mas onde você quer ir no ano que vem? Quando você montou essa tua empresa, aonde é que você queria ir? Você continua tendo essa mesma visão? E ele fica olhando para mim assim, faz tempo que a gente não conversa sobre isso. Eu digo, então, muitas vezes, a falta da constância em revisitar as visões, revisitar os objetivos, ela faz com que o empresário perca o foco. Ela faz com que ele não entenda mais o motivo pelo qual ele está todo dia indo lá para a empresa. E quando para o empresário isso não está claro, imagina como isso é para quem trabalha junto com ele. Né? Porque todos acabam se sentindo perdidos. A mesma coisa é quando a gente começa a olhar na empresa e ver que o empresário ele não conta a própria história dentro da empresa. Porque às vezes ele tem medo de parecer fraco. E só que ele não entende que o caminho que ele percorreu, as arguras que ele passou, as dificuldades que ele teve para chegar onde ele está hoje, é muitas vezes um motivador para que as outras pessoas na empresa entendam, né? Olha, aquela pessoa pegou do nada essa empresa, trabalhou à noite, dirigiu caminhão, né? Eu sei história assim de empresários aqui de Chapecó, lá dos anos 50, que pegavam carona no avião com comida da Sadia, né? Que a Sadia tinha os aviões que levavam os alimentos frescos para São Paulo, né? Então saía aqui no meio de linguiça e coisa, sentado em caixa para tentar fazer negócio em São Paulo. Olha só. Né? Então, assim, se a pessoa não conta essa história, não divulga essa história para as pessoas que trabalham com ele, a pessoa só consegue ver onde ela está agora. Que é lá sentada num carrão, numa bonita casa, indo viajar final do ano. Porque o funcionário não percebe tudo aquilo, os funcionários, né, os colaboradores, não percebem tudo aquilo que o empresário passou para estar ali hoje. Sim, e até nisso a constância é importante, né? Mas claro! Do empresário lembrar da história dele, contar a história dele, não esquecer, não deixar morrer essa história, sempre lembrar de contar para as novas pessoas. Isso! Enfim, até nisso, sabe? Até uma coisa que às vezes não parece tão visível, né? A constância, como é importante. É isso. Né? Quando a gente está constantemente, olhando para a meta, né, e como terminar um projeto, como concluir uma viagem, como alcançar um sonho, fica muito mais fácil a gente reconhecer os passos que a gente deve percorrer para chegar nesse fim. Então, assim, ao acompanhar a constância, a evolução, ela permite que a gente seja mais assertivo para finalizar o nosso projeto. Se a gente não vê e não olha para trás, né, e vê assim, cara, esse caminho eu já percorri no passado e ele foi errado. Eu vou parar aqui agora, vou respirar e vou tentar fazer de uma outra forma, né? Está lá na constância do acompanhamento, né? Quando você faz isso, fazer esse caminho, né, percorrer esse caminho se torna muito mais fácil. Certo. E viu, São Paulo, então, diante de tudo isso, tu diz que a constância é a chave do sucesso? Sim, constância é a chave do sucesso.